Talvez eu fosse fazer uns 10 para conhecer o país inteiro. Sim? Poderia ser algo importante, prazeroso, mas como o trabalho é não vida, lembre-se. Se o trabalho é não vida, você coloca não vida lá no lugar onde todo mundo completou, né? Tem menos vida ainda, é isso? Estão vendo a contradição? Se a gente faz essa discussão desvinculada da discussão do sistema como um todo, do caráter do Estado, a gente corre o risco de... Cuidado, hein? Cuidado que aqui não tem nenhuma defesa da autonomia médica, viu? Como as entidades defendem aí. Não, o médico formado tem o direito de decidir onde é que vai trabalhar. Não é essa a discussão. A sociedade pode e deve criar critérios de atender necessidades sociais. Agora, como é que a gente faz isso? É um processo democrático? O planejamento para atender necessidades é democrático? Tem recurso para isso? Esse é o problema. Para completar a questão do Cassim, a questão que está posta pelo Cassim aqui, cadê ele? Fugiu, né, filho? A questão que está posta aqui pelo Cassim é a questão da consciência de classe. Certo? É a questão do seguinte: a repercussão do meu ser social como trabalhador no plano da minha consciência e da minha vinculação às lutas que são da minha classe. Não se reconhecer como trabalhador, não me vincular às lutas que são da minha classe, é um problema para a luta social. E não é um problema só dos médicos. Consciência de classe é um problema que atravessa a classe trabalhadora inteira. Agora, a Virginia bem pontuou, tem setores da classe trabalhadora que são setores, digamos assim, que chegaram mais tarde no capitalismo. A medicina foi um deles. Certo? O operariado fabril chegou no capitalismo faz uns 350, 400 anos, mais ou menos. O médico foi subordinado pelo capital no Brasil há uns 70, 80, começou com uns 90 anos atrás. Certo? Os professores também, um pouquinho mais que isso. Os advogados estão chegando agora há uns 40 anos. Os engenheiros. Tem setores dos trabalhadores que chegam no capitalismo, aqui chegam no capitalismo, entenda-se, são subordinados pelo capital no processo de trabalho tardiamente. Evidentemente, esses setores não têm uma experiência de luta contra o capital. Os médicos estão começando a fazer greve agora, nas últimas décadas, estão começando a se organizar em sindicatos agora. É uma experiência de luta de se afirmar como classe. Agora, nesse processo, tem alguns cuidados ainda. A velha consciência de quando os médicos eram pequenos burgueses, ela pode prevalecer ainda. Quando o médico era um médico liberal, ele era um pequeno burguês, no sentido de pequeno proprietário, do seu consultório, da sua clientela. Isso permanece menos porque existem médicos assim, que o médico artesão hoje em dia praticamente não existe médico liberal. Percentual muito pequeno. Ele não existe concretamente. Agora, as instituições mantêm essa ideologia do médico liberal. Quando falam em classe médica, o que está querendo dizer com classe médica? Colocam os conselhos, as entidades de representação, colocam dentro da ideia de classe médica o médico que atende, certo? Que é o médico proletarizado, coloca o médico que é dono de hospital, operador de plano de saúde. Esses caras têm cargos nas entidades. Mas qual a consciência que vem desse cara, hein? Ele é da classe trabalhadora? Então vejam, o médico, nem todo médico necessariamente é proletário. Né? O médico que atende é proletário. Mas será que as instituições que reproduzem no plano da consciência os projetos políticos dos médicos expressam o ser social do médico hoje? Será que as formas que o capital usou para proletarizar o médico, essa é uma outra questão infraestrutural, quando a gente proletariza dessa maneira aí, ó, mantém o consultóriozinho privado, sim? Porque a AMIL tem milhares de trabalhadores contratados pelo país, médicos. Mas se eu mantenho aqui meu consultóriozinho, meu telefone, minha secretária, o processo de trabalho não é coletivizado formalmente, eu continuo com a ilusão aqui de que eu sou um médico liberal, aqui dentro da minha cabeça. Como lá o cara de 1920. Porque no plano da produção, o capital compatibilizou isso. Manter para o médico, no status, a ideia de médico liberal. Mantém o consultóriozinho. Mantém o telefone, a secretária. Mas já é um médico assalariado na prática.
Os milhares que a Mil tem pelo país só não estão dentro do mesmo barracão, no mesmo hospital. Aliás, como outros processos produtivos também não estão, né? Pega a indústria de sapatos no interior de São Paulo. Os trabalhadores produzem em casa. Certo? Sul do país aqui, Perdigão, Sadia. Cada um produz um franguinho na pequena propriedade ali. Milhões de franguinhos na pequena região. Sim? A ideia é de que é pequeno produtor, pequeno agricultor. Será que é pequeno? Só não vê a fábrica, né? Com o médico é a mesma coisa. Então, essa expressão no plano da consciência de classe, do médico, consciência de trabalhador, ela tem determinações infraestruturais, a maneira como o capital assalaria, e tem determinações superestruturais, a maneira como as entidades lidam com isso, representam os médicos, reproduzem no plano da consciência. Não sei se ajudei muito, mas é por aí.